E aí, galera, vamos então para a nossa aulinha de queda livre. O que é uma queda livre? A gente chama de queda livre todo movimento vertical que tem ação única da força gravitacional, do peso, ou seja, só a gravidade vai agir. Ele pode dizer isso falando, desconsidere todos os atritos, despreze o efeito do ar, considere que o movimento é no vácuo. Vácuo significa unicamente que não tem o ar, tá? Então, uma vez que está claro que só o peso vai agir no movimento vertical do corpo, a gente tem o peso, força gravitacional, como sendo a força resultante. Aí, usando a segunda lei de Newton, a gente chega à seguinte conclusão. Eu coloco aqui no lugar da força resultante, massa vezes gravidade, que é a simplificação do peso, igual a massa vezes aceleração. O que vai acontecer? Eu vou cortar as massas. Logo, esses movimentos terão como aceleração a aceleração da gravidade no lugar. Então, é o local onde o lançamento é feito, onde o movimento acontece, que vai definir a aceleração. Quais são as características da aceleração da gravidade em um lugar? Primeiro, ela é constante. Ela tem o mesmo valor no mesmo lugar, tá? Segundo, no nosso referencial ela aponta para baixo, correto seria dizer para o centro da Terra, para o centro do planeta onde o corpo se encontra. Mas para a gente, como referência, é para baixo. E, como vocês acabaram de ver ali em cima, não importa a massa do corpo que está nesse movimento de queda livre, nesse lançamento. Isso significa que, respeitadas as mesmas condições de início, não importa se ele tem 200 gramas, 2 quilogramas, 2 toneladas. Se nós temos uma queda livre, o movimento é idêntico para todos os corpos, independentemente da sua massa, desde que as condições iniciais sejam as mesmas. Aí eu marquei aqui a informação de que em um determinado local a aceleração da gravidade é constante. Por que isso é importante? Se nós temos um movimento com aceleração constante, nós temos um movimento uniformemente variado. Aqui está toda a matemática que a gente vai usar na queda livre. Teste de queda livre é teste de movimento uniformemente variado, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas ferramentas matemáticas que nós temos para o movimento uniformemente variado. Nós temos a equação da velocidade, que é a própria equação da aceleração, né? Independentemente da forma que você optou em memorizar. A equação da distância, que é uma equação de segundo grau. A equação de Torricelli, se não tem tempo, não perca tempo, usa o Torricelli. E também é válido na queda livre, às vezes pode ajudar, nunca se sabe quais serão os dados, a velocidade média, que é a velocidade inicial mais a final dividido por 2. Às vezes, utilizando essa velocidade média, né, lembrando que velocidade média é como se ele andasse sempre do mesmo jeito. Então, se eu calcular essa velocidade média e encontrar 10 metros por segundo, isso significa que a cada segundo o corpo vai percorrer 10 metros. Então, em 1 segundo é 10 metros, em 2 segundos é 20 metros, e assim sucessivamente. Também podemos utilizar o gráfico da velocidade, onde a área do gráfico vai definir a distância que o corpo percorreu. Beleza? Então vamos lá. Teste de queda livre, teste de lançamento vertical. Se não tiver efeito do ar, só a gravidade agindo, é movimento uniformemente variado. Vocês podem ficar à vontade para, no lugar do A, colocar o G, uma vez que a gravidade é a aceleração do movimento, e para, no lugar do X, do ΔX, você colocar o H, porque como as distâncias são percorridas na vertical, elas podem ser chamadas de altura, mas não vão mudar as nossas equações. Então eu coloquei agora aqui, para a gente dar uma analisada, as 3 situações onde isso pode acontecer. Primeira situação que a gente chama de queda livre é a própria queda. Quando o teste fala que o corpo cai, que o corpo é abandonado, que o corpo é solto, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a velocidade inicial é igual a zero. Esse corpo vai percorrer distâncias para baixo, vai adquirir velocidade para baixo, vai ter aceleração para baixo. Por que eu coloquei os sentidos aqui? Lembrando que a física, né? Se eu quiser mostrar sentidos iguais, eu tenho que colocar o mesmo sinal.
Se eu quiser mostrar sentidos contrários, eu tenho que utilizar sinais contrários. Então, se o teste não define qual é o lado positivo, se é para cima ou para baixo, em uma queda, como todo mundo aponta para baixo, a gente pode colocar todo mundo positivo. Se colocar todo mundo negativo, só vai piorar na hora de fazer as contas, por causa da chatice do sinal negativo. Então é melhor, se o teste não definir, colocar todo mundo com sinal positivo, tá? Quais as equações que você vai usar na queda livre? As equações do movimento uniformemente variado. A distância vai ser a altura que ele desceu, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Lembrando, né, que aqui na Terra, como a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo a cada segundo, se ele cair por 1 segundo, a velocidade vai ter aumentado 10, por 2 segundos vai ter aumentado 20 e assim sucessivamente. Se o teste não for de queda, vai ser um teste de lançamento. O que diferencia? É que num lançamento eu tenho uma velocidade inicial diferente de zero. Então ele não precisa necessariamente dizer que lançou o corpo. Se ele disser, olha, um corpo está em um balão que sobe com velocidade 10, quer dizer que ele tem no início uma velocidade 10, é um lançamento. O corpo está em um elevador que desce com velocidade 5, então ele tem no início a velocidade 5. Isso é um lançamento. O lançamento pode ser feito de duas formas. Nós podemos ter o lançamento para cima ou para baixo. Então vamos começar com o lançamento para baixo. Vamos ter, num lançamento para baixo, uma velocidade inicial para baixo, ele vai adquirir velocidades para baixo, distâncias para baixo, aceleração para baixo. Quais as equações que eu uso? As equações do movimento uniformemente variado, são as mesmas, não tem equações novas. Como todo mundo aponta para baixo, todo mundo com o mesmo sinal, se o teste não escolher um sinal para você, você coloca todo mundo positivo. Onde é que a gente vai ter que ter mais atenção? A gente vai ter que ter mais atenção quando o lançamento é para cima. Isso quer dizer que o corpo no começo tinha uma velocidade que era para cima. Por que esse teste me requer mais atenção? Se ele no começo tem uma velocidade para cima, quer dizer que primeiro ele vai subir. Mas ele vai parar de subir, né, se Deus quiser, para não ter um fenômeno paranormal, e vai descer. Então nós vamos ter para esse cara um movimento de subida e um movimento de descida. Então olha aqui o que eu coloquei para a gente pensar em subida e descida. Na subida, se eu for estudar a subida, e é importante nesses lançamentos para cima, que a gente escolha um sentido de estudo, ou a subida ou a descida. Se eu for estudar o movimento de subida, eu vou ter velocidade para cima, distâncias percorridas para cima, né, a altura que ele sobe, e aceleração para baixo. Então aqui eu tenho aceleração com sentido diferente da velocidade da distância. É nessa hora que é mais esperto, para ter menos trabalho matemático, colocar velocidade para cima positiva, distância para cima positiva, e aí você tem apenas aceleração para baixo. Como ela é para baixo, na subida temos que usar aceleração negativa. Se a tua opção de estudo for por estudar a descida do corpo, nós vamos ter todo mundo apontando para baixo. Enquanto ele desce, né, ele subiu, depois vai descer. Você escolhe qual estudo você vai fazer, se é o de subida ou de descida. Enquanto ele desce, velocidades para baixo, aceleração para baixo, distância para baixo. Se a tua opção de escolha foi a descida, você coloca todo mundo com sinal positivo. Só cuidado se a tua opção foi estudar a subida. Se ele não te der a opção e ele falar do movimento inteiro, a escolha de sinal é uma só, gente. O que isso significa? Se eu escolhi que para cima é positivo, o que eu estou dizendo? Que a aceleração que sempre aponta para baixo é negativa. Que as distâncias que ele percorre subindo são positivas. Que a distância que ele percorre descendo é negativa. Que a velocidade que ele tem quando está descendo é negativa. Então é muito importante focar nessa escolha do sinal. Se estudar o movimento inteiro, escolhe o sentido positivo, normalmente é utilizado para cima em respeito ao eixo Y. Então tudo que apontar para baixo vai ser negativo. Então cuidado. Escolhi positivo para cima. Como é a velocidade da subida? Positiva. Como é a velocidade da descida? Negativa. Escolhi positivo para cima. Como é a aceleração? Ela é sempre negativa, porque ela está sempre apontando para baixo. Beleza? Sobre esse lançamento para cima, o corpo chega lá no ponto mais alto da trajetória, a tal da altura máxima. O que acontece na altura máxima? Na altura máxima ele para de subir e começa a descer. Se ele para,
Então, este ponto de altura máxima, quando ele é informado no teste, é um ponto onde a velocidade vale zero. Lembrando, né? Continua tendo a gravidade, ele continua tendo uma aceleração para baixo, por isso que ele não fica parado lá em cima na altura máxima, ele começa a descer depois que para. Uma situação bem legal de você estar a par é quando o cara trata de dois pontos no mesmo nível. Senhor, como assim dois pontos no mesmo nível? O cara joga do chão e ele volta para o chão. O cara tá lá no terceiro andar do prédio, ele joga uma pedra para cima da sacada e pega de volta. Ou seja, o início e o término estão no mesmo nível horizontal. Quando eu tenho essa situação, os tempos de subida e descida sempre serão iguais, no mesmo nível. Lembrando que o tempo total do movimento é a soma, né, da subida e da descida. Então, pensando assim, vamos colocar números. Eu jogo o corpo para cima com uma velocidade 20. Com a ação da gravidade 10 para baixo, vai demorar 2 segundos para a velocidade dele passar de 20 para 0. Então, o tempo da subida é 2 segundos. Se o tempo da subida é 2 segundos, o da descida também é 2. Logo, o tempo total do movimento vai ser de 4 segundos. Outra informação legal quando eu trato do mesmo nível é que a velocidade com a qual ele sai é a mesma que ele chega. Então, se sai do chão e volta para o chão, saiu com velocidade 20, chegou de volta com velocidade 20. O que mudou foi o sentido. Ó. Não é a mesma velocidade, né? Porque uma é para cima e outra é para baixo. Mas é o mesmo valor, é o mesmo módulo. Se eu tô lá na sacada e jogo o corpo para cima com velocidade 30, quando ele chegar na sacada de volta descendo, ele vai chegar com a velocidade 30. Lembrando, não é a mesma velocidade, uma para cima e outra para baixo, mas elas têm o mesmo valor. Beleza? Foco na matemática do movimento uniformemente variado. Essas são as equações que resolvem os testes de queda livre e lançamento vertical para cima ou para baixo, tá? E muita atenção para essas características do cara que só cai, do cara que é lançado para baixo e do cara que é lançado para cima. Falou, galera? Bom estudo. Um abraço.